prática. E nós aprendemos que é assim porque as pessoas são diferentes. As nossas culturas de origem muitas vezes são diferentes. Então, o ser humano em si é diverso, mas todos nós temos um anseio em comum, que é a vontade de viver bem, a vontade de estar em paz, de encontrar alegria e felicidade. De alguma forma, as religiões buscam responder a essas questões, seja de uma forma existencial, procurando responder de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, ou seja, no nosso dia a dia de uma forma doutrinária. Portanto, com a Umbanda não é diferente de nenhuma outra religião. É apenas uma forma brasileira de realizar o que todas as outras religiões realizam, nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior, apenas diferente, porque a sua forma umbandista de ser. Enquanto religião brasileira, para afirmar isso, nós temos uma obrigação de nos fundamentar em fatos e não naquilo que a gente acha que deve ser. Então, em 1908, um rapaz chamado Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro, que tinha então apenas 17 anos, começou a passar mal. Ele tinha, tá dando para me ouvir direitinho? Ele tinha o que a família considerou e chamou de ataques. Zélio era acometido de ataques, passava mal, desmaiava, ficava doente, tinha dores, se comportava de uma maneira que as pessoas não sabiam dizer exatamente o que é que estava acontecendo com o Zélio. Então ele foi levado até um tio, Dr. Epaminondas, médico psiquiatra, para ver se o rapaz tinha algum problema, se vocês me entendem o que eu quero dizer, mental. O tio examinou num ambiente muito peculiar, um hospício, e ali Zélio foi devolvido à família e dito: ele não tem nenhum problema que a medicina possa identificar. Zélio de Moraes foi então encaminhado a um outro parente, um padre. Ali ele foi exorcizado uma vez, duas, três, e o padre devolveu dizendo: olha, não há nada que a gente possa fazer. A mãe do Zélio, provavelmente já cansada da situação, levou o rapaz a uma benzedeira. Essa benzedeira incorporava um espírito chamado Tio Antônio. Benzeu Zélio de Moraes, e esse espírito teria lhe dito: esse rapaz tem uma missão. E Zélio de Moraes, em 1908, com 17 anos, continuou tendo ataques até que no dia 15 de novembro alguém teve a ideia de levá-lo a uma sessão espírita. Teriam lhe dito que essas coisas que ele tinha eram coisas de espírito e que provavelmente se resolveriam numa sessão espírita. Zélio foi levado, acredita-se que ele tenha sido levado para a recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Em meio
as práticas tradicionais de uma sessão espírita, que a gente às vezes chama de kardecismo, embora os espíritas não gostem que fale dessa forma, sociologicamente já foi definida por alguns assim, apenas para que se caracterize, sem sombra de dúvida, do que é que estamos falando, de uma sessão espírita formal, realizada no ano de 1908, pouco depois da abolição da escravatura, e aonde, para praticar espiritismo no Brasil, naquela época, 54 anos depois de Allan Kardec ter codificado a sua obra, que começou em 1854, não é isso? 57 é a publicação, né, minha irmã? Muito obrigado. Então, 50 anos depois, menos ainda do que eu teria dito, temos a impressão de que o grupo ao qual Zélio se encontra naquele momento é um grupo de classe média alta que teria tido condições de ir à Europa trazer o espiritismo para o Brasil. No momento em que Zélio de Moraes adentra para participar de uma sessão espírita, nesse local, nesta sessão, os médiuns começam a incorporar espíritos de índios e de ex-escravos. Aquele grupo de pessoas que conduz essa sessão entende que a presença de espíritos de índios e de ex-escravos naquela sessão não foi bem vista naquele dia e naquele local. Eles foram convidados a se retirar. Nesse momento, Zélio de Moraes pergunta: por que é que expulsam estes humildes? Então um médium clarividente, ou seja, aquele que tem o dom de ver os espíritos, observa que Zélio de Moraes já estava incorporado, tomado, possuído, em transe, ou como preferir. E pergunta: por que é e quem é você que faz essa pergunta? Então ele responde: se eu preciso ter um nome, pode me chamar de caboclo das 7 encruzilhadas. O médium clarividente está vendo que trata-se do espírito de um europeu e não de um índio. Ele pergunta: por que é que está dizendo que é um caboclo, se eu estou lhe vendo vestido com vestes clericais? Então Zélio de Moraes, incorporado, ou seja, o caboclo das 7 encruzilhadas, responde: o que você está vendo são restos de uma de minhas encarnações, em que eu fui o Frei Gabriel de Malagrida, queimado pela Santa Inquisição por ter previsto o terremoto de Lisboa. Mas eu tive muitas encarnações, e entre elas eu também fui índio. Embora eu seja Gabriel de Malagrida, ou seja, um grande intelectual, que foi um representante importante da igreja, eu quero e vou me identificar como caboclo das 7 encruzilhadas apenas, e venho para trazer uma nova religião. O seu nome
Umbanda. E assim o Caboclo das Sete Encruzilhadas define a religião de Umbanda. É a manifestação do espírito para a prática da caridade. Com quem sabe mais, nós vamos aprender. A quem sabe menos, nós vamos ensinar. E a ninguém vamos virar as costas. Algumas das pessoas presentes foram tomadas de um certo ar de ironia perante um rapaz de 17 anos, incorporado de um espírito, dizendo que ia trazer uma nova religião. E qual será o nome da sua igreja? E ele responde: se chamará Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E amanhã, às 20 horas, estarei na casa desse rapaz para a primeira sessão dessa nova religião. E no dia seguinte, na casa da família de Zélio de Moraes, na rua Floriano de Peixoto, lá estavam boa parte dos médiuns que participaram da sessão, amigos, parentes, vizinhos, conhecidos e curiosos para assistir à primeira sessão da religião de Umbanda. O Caboclo das Sete Encruzilhadas incorpora e começa a dizer como será a liturgia, qual é o ritual da religião de Umbanda, qual é a estrutura do templo, qual é a doutrina da religião. Pois bem, tudo isso para dizer, a Umbanda é uma religião brasileira, e enquanto religião brasileira, ela é um espelho da sociedade e da cultura brasileira, que tem na sua formação de base, primeira, o índio, o branco e o negro. Portanto, nós vamos observar a influência dessas três culturas como raízes formadoras da religião de Umbanda, que pode ser observado na presença de espíritos que se manifestam na religião em ordem hierárquica. Dentro da Umbanda, nós separamos manifestações de caboclo, que representa o índio, manifestações de preto velho, que representa a cultura afro, e manifestações de outras linhas de trabalho permeadas por uma doutrina muito influenciada pelo espiritismo, porque toda a nossa visão de reencarnação, de crescimento e evolução, ela é uma visão totalmente influenciada pela doutrina de Allan Kardec. Nos colocamos diante de um altar com imagens católicas e diante dos santos católicos, aos quais reverenciamos também, rezamos aos orixás, divindades que têm origem na cultura Nagô e Yorubá, que corresponde hoje à região da Nigéria, na África. Somos, nós umbandistas, cristãos, porque o brasileiro, em boa parte de sua formação, ou ainda na sua formação primeira, lembrando que este país já foi um país oficialmente católico, e nós estamos falando de 1908, a Umbanda é, portanto, também uma religião cristã, que
para tanto, não nega os valores das outras religiões. A Umbanda faz questão de reconhecer que Deus está em todas as religiões. E isso é um fato. Crer que nós podemos encontrar Deus por meio de todas as outras culturas e religiões, isso é um fato tão inconteste dentro da Umbanda, porque quando o seu fundador, o espírito Gabriel de Malagrida, foi vivo, encarnado, ele não era umbandista. Os pretos velhos que incorporam na Umbanda, quando encarnados, eles não eram umbandistas, porque a Umbanda é uma nova religião. Então ela crê que todas as vias de evolução e crescimento espiritual são vias de verdades diferentes que levam ao mesmo lugar. A Umbanda ritualiza a comunicação com os espíritos, na qual se crê na força e no poder do ritual e da magia, o que diferencia um pouquinho a Umbanda do espiritismo. De fato, é que a Umbanda é religião, quer ser religião, pratica ritual, pratica magia, traz a devoção às divindades e tem uma estrutura própria. Às vezes se confunde Umbanda, a religião, com a pura e simples manifestação ou incorporação do caboclo ou do preto velho. A religião de Umbanda, ela nasce no momento que nasce ou que surge o primeiro templo de Umbanda e quando é estruturado o ritual. Porque incorporar espíritos é uma prática antropológica, milenar, ancestral. A religião mais antiga do mundo, que ainda hoje existe e é praticada, chama-se xamanismo. E no xamanismo, que é a mais antiga prática religiosa, nós encontramos o transe, aonde ou o espírito do xamã sai do corpo para uma viagem xamânica, ou um outro espírito entra no seu corpo. Portanto, incorporação de espíritos sempre houve. Allan Kardec classificou os dons mediúnicos. A Umbanda ritualizou e deu estrutura ritual. Então, nesse momento nasce a religião de Umbanda. O nosso propósito aqui é falar as religiões para a paz, pois a base fundamental da Umbanda é a sua definição, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Portanto, viver Umbanda é promover a paz. Para os dias de hoje, do mundo contemporâneo, pós-moderno e urbano, mais especificamente, nesses dias que temos vivido, há uma questão em evidência dentro da sociedade, a qual, em minha opinião e ponto de vista, a Umbanda tem algo a oferecer, assim como as outras religiões, mas algo em particular, algo peculiar. Nós vivemos uma época de intolerância contra o diferente. Se o outro tem uma religião diferente da minha, eu não gosto dele, eu não convivo com ele. Se eu sou branco e o outro é negro, eu não me misturo com ele.
Se eu sou heterossexual e o outro é homossexual, eu vou agredi-lo. Nós temos visto isso todos os dias dentro da nossa sociedade, aonde está crescendo e é um problema social muito grande a intolerância contra o diferente. Pois eu creio e eu vivo uma questão dentro da Umbanda, que é, no momento que você chama o preto velho, um espírito que representa aquele que em vida foi um negro, ancião, escravo, que apanhou, perdeu a família, foi retirado do seu país de origem e não perdeu a fé. Quando dentro de um terreiro de Umbanda, um preto velho, uma preta velha está em terra, os filhos, os frequentadores, batem cabeça para ele. Bater cabeça é o ato de prostrar-se no chão em reverência, encostar a sua testa e saudá-lo. O que eu quero dizer é, toda criança, porque intolerância você não nasce com ela, você aprende. Respeito também se aprende. Toda criança que cresce batendo cabeça para um preto velho, para uma preta velha, e depois para o índio, e depois para o espírito de uma outra criança, na Umbanda também, de um boiadeiro, de um cigano, de um Exu, jamais vai desrespeitar o diferente. Porque ele é um branco que bate cabeça para um preto, para um negro, perdão. Ou ele é um negro que bate cabeça para um índio. E mais do que isso, nós vamos entender que a cor da pele, que a diferença cultural, que as nossas opções são infinitesimalmente muito pequenas perante a grandiosidade do Espírito, e que em cada vida eu encarno em uma cultura diferente. Não se fala mais raça, né? Em uma etnia diferente, e que isso não faz a menor diferença de fato, porque a única coisa que pode dizer respeito a quem sou eu são os meus valores e como eu coloco esses valores em prática. A isso tudo eu vivo na religião de Umbanda. E se eu tenho algo a dizer e está dito aqui hoje, é porque eu também aprendi dentro da religião de Umbanda, na qual também sou muito grato àquele que é o meu pai espiritual, que é Rubens Saraceni. Então, o meu muito obrigado aos senhores e às senhoras, que Oxalá, que Cristo, que todos aqueles que estão acima de nós possam nos abençoar, abençoar e abençoar aqui, agora e sempre. Axé e Saravá. Muito obrigado.